Bom, vamos lá, certo? Estão vendo aí, né? Então, Sim. a primeira coisa que a gente faz é uma leitura breve, né? Então, vamos fazer essa leitura juntos aqui, tá bom? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que já tem uma ideia inicial, no versículo 1 e 2. No versículo 1 e 2, nós vemos então a apresentação do apóstolo Paulo. Então, se ele está se apresentando, a pergunta então, quem é ele? Isso é fazer uma exegese, tá certo? Quem é ele? Então, daí ele responde: ele é um apóstolo de Cristo Jesus. E aqui então ele já traz acrescenta já uma outra ideia. Ele não é só um apóstolo porque ele quer ser um apóstolo. Ele é um apóstolo porque ele foi escolhido por Deus. Então, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escolhido por Deus. Aqui então, os destinatários para quem ele está se apresentando. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Os destinatários dele então são os discípulos que estão em Éfeso. E a saudação dele, então, ele entra com uma saudação que a gente denomina essa saudação uma saudação apostólica. A vocês graça e paz da parte do nosso Deus, de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não é somente uma saudação apostólica, mas também é uma saudação também bíblica, nos levando também ao período também dos patriarcas, aos quais eles também faziam essa dedicação também à graça e paz da parte de Deus, ou principalmente o shalom da parte de Deus, a paz da parte de Deus. Então, nessa saudação está implícito essa ideia da paz de Deus aos corações, no sentido de ser também não somente um desejo, mas também um pedido dele para Deus abençoar esses irmãos que estão nessa cidade, esses irmãos em Éfeso. Aqui então a gente já está fazendo uma exegese, uma hermenêutica, a gente já está analisando também contexto teológico, contexto bíblico, e só aqui então a gente já pode tirar diversas lições para uma exposição bíblica. Então, a exposição bíblica que a gente pode trazer aí de uma reflexão. Vamos ouvir, quero ouvir vocês. Quais seriam as possíveis mensagens que a gente pode extrair só desses dois primeiros versos, dessa simples análise que a gente começa a fazer aqui agora? Vamos lá? Um por vez. Chamado de Deus. Paulo foi escolhido por Deus para o apostolado. Chamado. Exatamente. Só Paulo que foi chamado? Todos nós fomos. Aí ele coloca também que aos santos e fiéis. Então você tem o primeiro ponto, o chamado de Paulo. O segundo ponto, você tem aqueles que a quem ele está escrevendo, eles também são chamados a serem santos e fiéis. Já tem um sermão de 3 pontos para pregar. Um bom sermão reformado,
ou calvinista, né? Então já tem um sermão de 3 pontos: o chamado de Deus, apresentando Paulo e os irmãos de Éfeso. A gente precisa de sermão temático? A gente só precisa estudar a Bíblia, gente. Tem que Né? viver muitos séculos, viu, para acabar o assunto. Como? Tem que viver muitos séculos para acabar o assunto e precisar de um temático. Sim, sim, a gente precisa falar assim, então agora. é, hoje eu vou pregar sobre a paz de Cristo. O que é a paz de Cristo? Então aqui eu pego, leio o texto, fujo do pretexto, a paz que Deus tem para sua vida e tal. Você pode até fazer esse sermão sobre a paz de Cristo, mas se você tiver inserido dentro do contexto, mas prioritariamente você tem uma ideia do chamado. O que mais que dá para falar? Pastor, eu queria levantar outra questão Sim, que está nesse livro aí de Efésios. No texto original não existe a palavra Efésios, né? no Ela texto, foi, ela, hã? no texto original você está querendo dizer que não tem a palavra Em Efésios. em, É, em Éfeso. eles acreditam que foi em Éfeso porque na teoria, né? Na teoria deles é porque eles acham que essa, até pelo tom da carta, ela é uma carta. Você pode ver que ela tem um tom meio de carta circular, né? Aí eles entendem que essa carta foi escrita para a região de Éfeso. E como essa carta deve ter ficado muitos dias na cidade de Éfeso, aí os teólogos citam como se fosse carta para Éfeso, né? Hum, Mas aí alguns autores falam que se fosse para Éfeso, diretamente para Éfeso, Paulo escrevia com mais direcionada a carta, né? Porque foi uma cidade que ele morou por muito tempo, né? E aí ele não tem uma direção específica, ele tem uma carta meio geral, né? então vamos pegar o que você está falando, aí essa ferramenta aqui que vai ajudar a gente nisso, tá? Vocês não tem um plugin que acaba com esse negócio da gente ter que ficar toda Sabe o que eu hora? acho engraçado, pastor? Tem dizem, né, que tem alguns teólogos e pastor. Ah, Oi. tô ouvindo. Ah, tá. Não, eu tava no livro que eu tava lendo, diz que tem teólogos que são muito. Que estudam demais Paulo, né? E eles são minuciosos, e eles, pela forma que está escrita a carta de Éfeso, tem alguns teólogos que nem acreditam que foi o próprio Paulo que escreveu. Foi tipo assim, foi tipo algum servo dele que escreveu orientado por ele, mas não foi ele, pela forma que o texto está, né? Naquele texto direto, já Isso é o problema do é um texto criticismo. mais assim, Essa análise crítica, a gente tem que sempre ter um pouco de cuidado, principalmente porque a gente hoje tem muita ferramenta na internet. E muitas vezes, a gente está lendo uma ferramenta na internet, que é uma ferramenta que a gente acha, não, essa ferramenta aqui é uma ferramenta boa, mas no fundo já é uma ferramenta católica. E o criticismo católico é muito diferente do criticismo evangélico nosso, porque o criticismo católico, ele é o criticismo que eles desconstroem completamente o texto bíblico. Entende? Esse é um pressuposto que você está colocando que eu, por exemplo, como ortodoxo, eu nem aceito, eu nem continuo lendo um texto desse, porque esse texto para mim já é um texto apócrifo, porque ele já não traz a própria concepção da melhor ortodoxia de todos os tempos. pastor, mas não é um texto, não. Eu estou só citando uma fonte que eu consultei que o próprio autor ele acredita que foi Paulo que escreveu. Ele está só citando que
tem alguns teólogos que acreditam que não seja o Paulo que escreveu pela forma que foi escrita a carta no geral, né? Mas, ao mesmo tempo, esse autor, ele cita alguns versículos lá que ele fala que só Paulo poderia ter escrito daquela forma. Não estou falando que eu acredito também, não. Estou só falando assim, estou dando o que a gente que tem, né, na conhecimento. Aí eu vou introduzir um assunto que você está colocando que ele é muito pertinente sobre isso. Hoje eu estava numa discussão com um grupo de pastores, tendo em vista o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, aquele presidente da Convenção Batista Carioca que foi se pronunciar no evento do Lula, e a gente estava justamente debatendo sobre isso. Qual que é o grande problema? O problema é o liberalismo teológico. Porque o que acontece? A maioria dos crentes hoje, eles não têm uma visão sistemática e sistêmica das escrituras. Por isso, então, hoje os crentes são capazes de assimilar doutrinas que são completamente contraditórias à palavra de Deus, justamente porque eles não têm essa formação e essa base bíblica e teológica. Aí vão caindo nesses descalabros. Por exemplo, a Marina Silva vai e fala o que ela fala e o pessoal, mas ela é crente, ela é da Assembleia de Deus e tal. Uai, mas e daí? A gente teve a Heloísa Helena, que ela era comunista, do Partido Comunista, fundadora do Partido Comunista. Ela era da Assembleia de Deus também. Qual que é o problema? O problema é justamente essa falta de conexão da Bíblia com a vida, dos valores bíblicos com a vida. Então, até essa informação que você coloca aqui é incoerência, porque essa informação que o Kim está colocando, para nós aqui, é uma informação que a gente vai poder avaliar. Mas o problema é que esses caras, eles leem esse tipo de informação, que nem é eles que pensaram sobre isso, nem é eles que avaliaram isso e levam para dentro de um púlpito. Aí o que ele forma dentro de uma comunidade? Ele forma um povo que não tem referência e não tem fundamento. Que é o que aconteceu. Instabilidade, né? Não tem, não tem. Então, assim. Eu trouxe um assunto para discussão, assim, porque a gente está estudando, né? Não foi porque eu quero levar isso para a igreja. Eu tô falando assim, Não, sim, eu tô trazendo fatos que existem, né, no no criticismo. estudo, na exegese do próprio texto, né? No criticismo, é justamente isso que eu estou colocando, que às vezes a gente vai, faz a consulta pela internet e às vezes a gente não vê que essa consulta tá sendo escrita já com um pressuposto completamente contrário da nossa fé, que é o grande problema do, do liberalismo teológico e do criticismo católico. Por exemplo, se você falar Mas você hoje, acha que isso afeta a nossa fé, pastor? atenta, Assim, as pessoas duvidar que foi Paulo? atenta, eu achava que não atentava, não. Ixi, eu dei muito trabalho para meus professores de teologia. Pastor, só ficou de pôr o link dessas ferramentas das 3 daquela última aula, né? Eu já mandei lá para vocês, ó. Tá tudo aí. Você mandou? Mandei. Entendeu? Você achou o original aí, pastor, para ver essa questão do Sim, tô desistir da pegando aqui palavra é? agora. Só mandou o link da aula, né, pastor? Das ferramentas, não. Mas eu vejo pela aula. Não mandou o link das ferramentas, não. As ferramentas estão dentro da aula, gente. Tá na aula. Vocês têm que abrir lá, por favor. Vocês estão querendo melzinho na chupeta? Ué. Melhor, já deu o link. Só dá um Ctrl+C, Ctrl+V nesse negócio aí. Vamos ver aqui.
até no meu aplicativo aqui da Holy Bible aqui, realmente tem um asterisco quando você clica, fala que alguns manuscritos mais antigos não trazem que estão em Éfeso, essa parte. Eu vi na King James, agora vamos ver na Vulgata. Vamos. Olha aí. Aí a gente vai para um escrito antes da reforma, que antecede a reforma, que é a Vulgata. Lá tá o que? Efésios. Aqui está escrito em latim. Tá vendo? Nós estamos falando aqui de um texto católico antes da reforma. É um texto datado aí por volta do século XII e que ele consta que é Efésios, a palavra Efésios, está aqui, ó, tá vendo? Vocês estão Mas os vendo? originais que eu tô falando, pastor. Tá vendo? Vamos pegar outro texto. Vamos pegar no léxico. Que aqui agora nós vamos pegar já um texto que já é... o léxico é só do Antigo Testamento. A LXX. Desculpe. Depois tem que recuperar essas siglas aqui, tá, gente? Vou pegar... Não tem... Não tem. Só vai ter lá na Vulgata. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? É uma análise? Sim. É uma análise que a gente pode basear nela. Eu tenho sérias dificuldades em basear um estudo nesse tipo de análise. Por quê? Lembra quando a gente fez o estudo direitinho e mostrei para vocês? Porque a gente precisa seguir uma linha teológica histórica. Então eu sigo uma linha teológica histórica ortodoxa. Eu não sou nem tanto reformista, mas eu sigo também muitas coisas da reforma também. Mas quando a gente olha e a gente vai vendo, a gente precisa ter uma boa definição, uma boa clareza dentro desse sentido, tá? Deu para entender? Deu para entender como fazer essa pesquisa para tirar essa dúvida aqui? Não, não entendi não, pastor. Então Eu entendi o que você falou, mas isso é fato, viu, pastor? Que a questão nos originais da Bíblia não tem Éfeso. É fato, não é eu que estou inventando, não. vou Agora, te essa mostrar. tradução aí da Vulgata, ela é antiga, né? Ela é do século IV. Isso. No século IV já tem. Então, qual Sim, outro sim. texto antigo que você vai ter de referência para dizer que não consta? Os Né? originais, né, pastor? A Vulgata também não é original, né? É tradução. É igual a nossa aqui, a Mas, NVI, é tradução. Tradução do inglês, na verdade, né? Nem mas do hebreu, é né? o que Do eu estou inglês. querendo te dizer. Antes da gente vir para esse criticismo, a gente tem que ir para a historicidade, que Não, é mas isso é diferente história, isso do que eu tô falando é história, pastor. que é diferente do criticismo da historicidade. Porque qual que é o Então, mas problema? Escuta primeiro. Qual que é o problema do criticismo? O problema do criticismo é que o criticismo, depois do século XVII,
ele está extremamente influenciado pela desconstrução das escrituras, tentando então invalidar os próprios textos bíblicos. Então esse para mim que é o grande problema. E isso foi justamente aonde a gente mais pegava no seminário, foi aonde o Ched gastava muito tempo nesse sentido, de que quando nós queremos então fazer uma boa análise, uma boa interpretação, então nós precisamos então buscar os textos que são mais antigos, as ferramentas que nós temos mais acessos, para perceber se esse criticismo ele está realmente baseado naquilo que era o entendimento dos próprios textos bíblicos. Esse próprio criticismo, ele não é baseado. Porque se você for por isso daí, tem criticismo que eles, por exemplo, eles vão pegar o texto de lá de Corinto, eles vão falar que não é nem texto bíblico porque Paulo não estava Paulo não estava nem quando o que você fez, João? João hackeou o sistema, pastor. O que você está fazendo aí, João? Você me fez ficar perdido aqui. Aonde eu estava? Falando do criticismo. Sim, então o criticismo ele está permeado, depois do advento do iluminismo, ele está permeado com a desconstrução até mesmo da história. É isso que a gente vê, isso categoricamente cada vez maior. E, Então, pastor, mas eu acho que essa questão não entra no fato de criticismo. Na verdade, assim, eu até creio que ela foi escrita para Éfeso também. Eu prefiro crer que foi para Éfeso, mas ela não muda o que a carta está falando, né? Não afeta o que a carta está falando. Eu acho que não afeta em nada, né? É só uma mas se o curiosidade, é próprio só uma termo, se o próprio curiosidade, termo, assim, os grandes intérpretes acreditam que foi para a região de Éfeso, beleza. Não, mas o texto não se perde por causa de uma palavra da cidade, eu acho. não, o que eu estou explicando para você é como a gente deve fazer essa interpretação para a gente compreender, né? Assim, Tranquilos? baseado no que o pastor falou, o pastor está mostrando um escrito, né, de uma tradução. Você está falando que leu que alguém escreveu. Qual que é a base disso? Você tem que pegar e mostrar o escrito antigo onde não está escrito. Eu não tenho acesso aqui, mas vou pegar o que eu falei, assim, nos textos originais. Vou ver onde tem a fonte original, vou mandar para vocês. Isso é texto original. Tanto que o Eudes falou que na Bíblia tem uns asteriscos, né? É porque no original que tá falando isso, não é na tradução. Depois disso foi tudo tradução, né? Não é achismo, não é criticismo, é história. Deixa eu Mas pegar isso não é aqui. o caso, também porque não interfere na interpretação, não. Eu só queria dar curiosidade, né? Ô, gente, cadê aqui? Meu computador hoje não tá legal, tá travando demais, que tá cansado. Deixa eu pegar um outro texto aqui. Vamos pegar esse texto aqui agora, meu amigo Kim. Mas tá devagar, né? A internet de vocês tá ruim assim? Parece que não. Não sei o que tá acontecendo não. Tá muito ruim a internet hoje. Mas tá o dia inteiro assim. Vamos ver se você está certo, Kim.
Agora é o texto grego mesmo. Leia para mim, o que está escrito aqui, Kim? Ah, pastor. Mal enxerga sua foto, toda letrinha Éfeso, minúscula aí. Éfeso, Éfeso. Mas não é o original, né, pastor? Isso é a Bíblia grega, é uma coisa. É o original, meu amigo. Mas vamos pular esse assunto, porque É é o uma curiosidade que original, meu não amigo. interfere aqui, não. É um dos Não, isso mais não é o texto antigos que a original, gente pastor. tem. Isso é a Bíblia grega é diferente. Aqui você tem todos Aí você os. está subestimando. Aqui você tem todos as possibilidades dos gregos também. Lembra que eu te falei? Aqui então você está caracterizado ele como verbete 2181. Tá vendo? Aí você aperta nele aqui, ó. Tá. Que a minha internet hoje não tá boa. Aí ele vai te dar o que significa essa palavra, transliteração dela, definição: cidade na Ásia, capital uma província de Roma. Vai te mostrar outras citações dela. Aqui você tem uma análise léxica da palavra. E aqui você tem uma concordância exaustiva do texto. Dentro do próprio texto, né? Para a gente virar e falar assim, mas será que isso não é uma ideia? Eu acho muito difícil, muito pouco provável, porque os próprios textos mais antigos que a gente está consultando aqui, a gente pode perceber que a palavra consta. E se a gente pegar, por exemplo, fazer um paralelo aqui, a gente pegar aqui mesmo agora e comparar umas 4, 5, 6 versões diferentes, a gente vai perceber que elas vão ter as mesmas similaridades também, falando para nós sobre Éfeso. Então isso nos traz uma Não, indicação muito profunda de que é a própria cidade onde Paulo estava escrevendo para esses irmãos, a cidade de Éfeso. Então, a tarefa da exegese, ela é uma tarefa que ela precisa validar o que nós estamos pensando, validar o que nós estamos compreendendo. Então, é dentro desse pastor, sentido que eu estou colocando. você fala, igual você fala, né, que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Porque, assim, faz todo sentido também não ser a própria cidade essa, porque lá em Atos, quando o Paulo fala em Atos lá, ele viveu lá muitos anos, né, em Atos. Você pode ver que, né, toda a carta dele, no final, ele fala o nome das pessoas que ele conversou na Que cidade, né? O que acontece? é diferente quando você, por exemplo, se você for pegar, ele não, eu vou ser bem sincero com você, é bem difícil isso, porque ele está falando para a cidade específica mesmo em Éfeso. Quando a gente vai estudando o texto, a gente vai entendendo cada vez mais claro que é a própria cidade, porque ele está tratando de temas peculiares a essa cidade. É diferente de quando você vai pegar Paulo falando lá em Timóteo. A gente pegar o texto de Timóteo que ele fala da região de Éfeso. Você está indo para a região de Éfeso. Então você vai perceber que existe uma ideia diferente lá em Timóteo, como também vai existir uma ideia diferente lá em Apocalipse. Os irmãos que estão na igreja de Colossos, na igreja de Éfeso, é uma região, porque aí já é uma ideia diferente, completamente diferente aqui da carta de Paulo aos Efésios. Então eu até entendo o que você está colocando, mas eu acho que nesse texto a gente tem pouca possibilidade disso. Mas é uma possibilidade de interpretação também. Mas eu não levaria isso para um texto. Eu prefiro fazer uma transposição diferente, não nesse sentido, buscando essa referência por meio da própria palavra. Porque eu vejo que existem expressões que a gente vai olhando no Novo Testamento que elas são
específicas. Eu tenho assim, essa coisa do criticismo em Paulo é tão forte que eles tentam de tudo quanto é jeito, até mesmo descredenciar ele. Então, falando até mesmo que não foi ele que escreveu. Eu, eu fico com o pé atrás disso aí. E pastor, só para exemplificar o que eu tinha falado, olha no versículo 1,15, que ele fala aí. Outra versão, aqui na minha versão fala assim, ó, por isso, desde que eu ouvi falar da fé de vocês tem no Senhor. E Éfeso foi a igreja que ele pregou, por isso que eu estou falando assim, tem algum sentido mesmo. Mas tudo bem, porque assim, ele não ouviu falar, ele que pregou para eles, né? Aí aqui dá a entender que foi alguém que falou para ele da fé, né? Do povo lá de Éfeso. Mas ele está aqui por volta de 15 a 18 anos sem ver os irmãos. Entendeu? Tanto é que o objetivo dessa carta, um dos objetivos dessa carta, é justamente também apresentar a Timóteo, que ele está enviando para ser o líder da igreja. Então já há um tempo que ele está afastado dessa igreja, porque Éfeso foi a primeira viagem missionária de Paulo, e ele escreveu essa carta quando ele já está preso em Roma. Então a datação nos traz então essa ideia também. Percebe como a gente tem que ir conectando tudo que a gente foi estudando? Como que essas coisas vão se conectando na hora que a gente vai fazendo o estudo? Então, a datação vai ter muito a ver com isso, que vai nos ajudar a compreender esses momentos, né? Até para a interpretação, porque isso ajuda também. Tranquilo? Podemos dar sequência? Só que Como? eu não estou conseguindo ver a página do seu computador. Tá lá a apresentação. O que você Apareceu. Apareceu? Só que não tá como principal, né? Parece que Eu não sei o que o João Paulo fez. Tem um alfinetezinho aí no meio da tela, o Wilson. Que você... Tô procurando aqui, coloca como destaque. É só clicar no alfinetinho. O meu também tá aí, não. Esse é o cara Mesenebro. Deu? Como faz? Um alfinete aí no meio da tela. Passa o mouse aí no meio da tela que vai aparecer um alfinete. Ah, tá. Valeu. Ô, gente. Hoje tá difícil. Tô entendendo, não. E pastor, indo pro texto aqui, né? Nesse versículo aqui, no versículo 1, que fala assim, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, né? Quase Paulo já chamava a igreja de santos, né? E os fiéis por estar unidos a Cristo, né? Gente, mas hoje esse trem tá preguiçoso. Olha. Aí eu fui para aumentar mega aqui nesse computador, não dá para aumentar mais, ele já tem 8 megas.
Viu? É. Olha que coisa que tá horrível hoje. Só inicial, é qualquer coisa. Tá muito ruim hoje. Vou ter que sair e entrar tudo de novo. Não vai dar certo, espera. Vou levar pro cara de novo. Tá muito ruim. Ah, toda semana funciona beleza. Hoje tá dando essa encrenca, ó. Então vamos lá, senão não damos conta, né, gente? Então, teologia do Antigo Testamento. A gente vai começar hoje a fazer uma análise agora. A gente fez uma introdução livro por livro. A gente fez uma análise depois da teologia sistemática, linkando os principais temas, linkando os principais estudos. Agora nós vamos pegar dentro do próprio dos próprios compêndios, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, a teologia exegética vem da palavra grega que significa extrair. Esta teologia procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras. Então, a teologia sistemática exegética é o que nós fazemos na arte de pregar. A teologia histórica envolve o estudo da história da igreja e o desenvolvimento da interpretação doutrinária, que está envolvida junto com a teologia dogmática e a teologia exegética, a teologia sistemática. Então, aonde se estabeleceu aqueles critérios que são os fundamentos da fé, os principais fundamentos, as principais escolas de ensino, os principais credos que nós já vimos e estudamos também. A teologia, então, bíblica
ela traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira de cada escritor como apresentar as doutrinas mais importantes. Então, a teologia bíblica ela fica conectada também nesse sentido da pregação. A teologia sistemática, então, é o que nós estudamos, entendendo, então, que são aqueles temas concernentes a Deus que foram agrupados pelos diversos estudiosos ao longo de toda a história da igreja, que nós então denominamos então ser a teologia ortodoxa, a teologia sistemática que nós já estudamos. O Antigo Testamento é a parte preparatória de Deus para as revelações maiores e mais profundas ao homem. Por isso é especial. Deus providenciou uma revelação. Gente, hoje está uma benção, hein? Olha o calor. Calor é de ar-condicionado ligado, né? Porque aqui tá pegando fogo. É. Minha máquina tá meio quentinha, mas já ficou mais. Mas não tá querendo avançar, olha. Então a teologia, eu vou colocando aqui para vocês, quando voltar a gente vai falando. Então a teologia do Antigo Testamento vai nos dar então esse destaque e essa compreensão então. Agora a gente vai analisando dentro dos próprios textos as figuras, as ideias que são mais destacadas ao longo de todo o ensino e registro do Antigo Testamento, tanto o Antigo como o Novo Testamento. A gente pode fazer um estudo, pastor, texto por texto? Sim, mas isso a gente é um assunto inesgotável, ele não vai cessar. Então a gente tenta dar um instrumental e uma compreensão de como desenvolver isso e como se aprofundar em cada estudo da palavra de Deus. Então, por isso que a gente precisa gastar um tempo grande e eu estou dando essa ênfase então na exegese e na hermenêutica com vocês, e agora a gente vai fazer isso toda a aula. Antes de iniciar, a gente vai pegar um texto, vamos fazer uma análise e vamos então descobrir maneiras da gente interpretar esse texto juntos. Agora, no Antigo Testamento, nós precisamos então observar alguns aspectos dentro do Antigo Testamento, como Deus se revelou dentro do Antigo Testamento. Deus se revelou por meio de sonhos. Então a gente vai ver isso muito registrado no Antigo Testamento, várias experiências de sonhos. A gente tem o sonho de Jacó, a gente tem o sonho de Isaías, tem os sonhos de Davi e tem o texto de Joel 2:28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Deus falando com as pessoas. Nós vemos visões, diversas visões. Nós temos a visão de Moisés na sarça ardente. Nós também temos a visão de Elias e Eliseu. Nós temos a visão também de Isaías. Nós temos a visão de Daniel. Então nós temos as visões de José. Então, as visões também foram maneiras às quais Deus se utilizou para falar com o seu povo e trazer a sua revelação às pessoas. Aparições, quando Deus se apareceu para as pessoas, nós vimos isso muito registrado, né? Moisés teve esse encontro, Abraão teve esse encontro, os patriarcas, todos os patriarcas tiveram, né?
Abraão, Isaque e Jacó tiveram esse encontro. Depois deles nós tivemos então Moisés, o grande legislador. Nós vamos ter também os profetas, Samuel, o grande profeta. Nós vamos ter também os reis, que no caso Davi não teve essa aparição, mas ele teve visões também com o Senhor também. Depois isso vai aparecer mais nos escritos do profetismo, dessas aparições. Isso vai acontecer no caso de Jonas, vai acontecer no caso de Obadias, vai acontecer no caso de Ezequiel, dos 4 grandes profetas, Isaías, Daniel, Jeremias e Ezequiel. Eles tiveram também aparições aos quais eles compreenderam. Mas ao longo, o que nós vamos ver de todo o escrito do Antigo Testamento é um livro muito mais um livro de registro histórico. Esse é o grande apanhado dos escritos do Antigo Testamento. São textos históricos, são textos que nos falam a história de um povo que teve experiência com esse Deus, teve uma experiência com o Senhor e que assim registraram. Você pega 1ª e 2ª Reis, você pega os livros 1ª e 2ª Crônicas, Neemias, Josué, Esdras. Então você pega que esses livros, a grande apanhado do Antigo Testamento, são livros históricos. A partir de Gênesis, do capítulo 12, até o último livro das Crônicas, são livros de características e cunhos extremamente históricos. Então, as 2 grandes tendências no Antigo Testamento registros históricos e registros proféticos, que são os grandes registros que são colocados no Antigo Testamento. Quando nós estamos então na era pré-patriarcal, antes então de Abraão, nós temos então 3 grandes eventos. Os 3 grandes eventos que nós vemos são a queda, o dilúvio e Babel. Então esses 3 grandes eventos da era patriarcal nos mostram, de fato, o distanciamento do homem de Deus. Nos mostram também todo o prejuízo do pecado para a humanidade e para toda a criação. Nos mostra também que a incapacidade do ser humano buscar e se satisfazer em Deus. Então, na era patriarcal, nós vemos então essa ausência de homens que buscam e adoram a Deus. Então, na era patriarcal, nós vemos o pior do ser humano. Então, o pior do ser humano não é agora. O pior do ser humano foi Sodoma e Gomorra. A gente não pode esquecer disso. A perversão e o nível da degeneração humana foi enorme, a ponto de se tornar uma barbárie. Já na era patriarcal, nós já vemos o esforço dos homens em buscar a Deus e o esforço dos homens em viver a vontade de Deus. Então, os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, são os 3 principais patriarcas. Então, quando ele fala Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, são os patriarcas. E qual que é a experiência desses patriarcas? A experiência desses patriarcas, depois da experiência de Abraão, é adorar a um único Deus. Um único Deus que então não necessitava de imagens, mas que eles o adorassem por uma tradição oral. Não existia Bíblia. Era uma tradição oral, uma tradição de que eles contavam a sua fé aos seus filhos, e os seus filhos carregavam então essa experiência e transmitiam aos seus filhos. Então era uma transmissão oral. E isso
nos mostra, nos leva então a uma reflexão sobre por que a Bíblia? Por que a necessidade do registro bíblico? Então, se as pessoas poderiam transmitir, o problema é que as pessoas não ficavam firmes e permaneciam nessa fé constantemente. Por isso, após a era patriarcal, nós vamos então entrar nessa era do povo, do estabelecimento de um povo, do estabelecimento do povo de Israel, e estabelecendo Israel, esse povo então, com a influência dos egípcios, eles vão ter então a necessidade de registrar o seu texto bíblico, o seu texto sagrado. E isso então vem na figura de Moisés. Moisés, então, ele não é apenas uma figura de um grande líder, ele é uma figura também de um legislador, ele é uma figura também de um governador, ele é uma figura também de, diferente dos patriarcas que eram pessoas da fé. Moisés, ele assume uma figura de líder, legislador, e também uma figura que ele estava diretamente ligado a Deus, diretamente ligado ao desejo e ao querer de Deus. Os patriarcas estavam ligados a Deus, sim, mas Moisés, então, com essa missão, ele está inteiramente ligado a Deus. Então, nesse período, então, Moisés então estabelece os sacerdotes, estabelecendo os sacerdotes para que os sacerdotes pudessem então servir de guias morais, cerimoniais e também de juízes e advogados diante das necessidades do povo de Israel. Então, Moisés ele se torna não apenas então essa figura de um líder, mas ele se torna também a figura desse legislador. Então, quando a gente lê a lei, a Torá, né? A gente lê Êxodo, Deuteronômio e Levítico, nós vemos ali aquilo que seria então a constituição do povo de Israel, mas não somente a sua constituição, mas também o seu direito civil, seu direito penal, todos as suas premissas também de negócios que deveriam ser estabelecidos. Então, a partir do Êxodo, nós vemos então Deus preocupado para que esse povo agora o servisse e que então eles precisariam sair da tradição oral e precisariam então ter isso registrados. Então eles registram e aí vem toda uma teologia, a teologia da lei, a teologia do tabernáculo, a teologia de todo o governo civil, um governo civil teocrático. É esse o governo civil e o regime civil. Após a morte, a queda a morte de Moisés, a morte de Josué, então, nós vamos ter uma era pré-monárquica. Nessa era pré-monárquica, nós temos então as figuras dos sacerdotes, mas Deus levanta então a figura dos juízes. E esses juízes, então, eles têm o objetivo de trazer o povo a Deus novamente, antes do estabelecimento da monarquia. Então, vocês lembram alguns juízes? Vamos lá, tentem citar alguns juízes aí para mim. Vocês sabem me dizer quantos juízes tivemos ao total? Um por vez. Sem consultar no Google, hein, Kim? Não sei dizer não. É só um cadinho aí. Mas fala o nome de um juiz. Sansão, teve também aquela mulher lá, Ajuda aí, Eudson. Ajuda aí, Kim. Esqueci o nome. Sansão, quem mais?
Vocês estão assistindo o Bolsonaro, vocês estão aqui comigo, gente, por favor. Presente. Me fala os juízes, Kim. Vamos lá. Teve Gideão, teve Sansão, teve Samuel também, né, pastor? Também é considerado um dos juízes também. Débora. Débora. Que eu queria lembrar. Então esse é o período pré-monárquico. Deus foi levantando esses homens, porque esses homens, primeiro, a classe sacerdotal se corrompeu. E a classe sacerdotal se corrompendo, precisaria então haver então uma correção. Então Deus foi levantando os juízes, cada um deles com um tipo de missão, cada um deles com um tipo um tipo de liderança diferente um do outro, mas que todos mostravam de fato que eles estavam sendo liderados e usados por Deus, até a chegada então de Samuel, que veio restaurar a classe sacerdotal. Então, a partir de Samuel, nós vamos ter uma mudança então dessa relação, porque agora essa classe sacerdotal ela vai estabelecer então, vai restaurar o tabernáculo, vai restaurar as leis, vai restaurar todo esse declínio moral. Por quê? Vocês lembram do caso então de Eli e seus filhos? Eli, ele era um homem de Deus, às vezes ele estava com o Espírito Santo, mas ele não conseguia corrigir os seus próprios filhos. Então, Deus então coloca Samuel para que Samuel então se levante ali e faça essa restauração então do povo de Israel. Nós temos então esses períodos históricos que eu já falei para vocês. E nós vamos então entrar na era monárquica, iniciando então com Samuel ungindo Saul se desviando, e depois Samuel ungindo Davi secretamente, depois Davi assumindo então a figura do rei. No período então de Davi, desde Josué, que foi o período de maior ascensão de guerras e de vitórias, até a chegada de Davi, nós vamos ter então um período em que o povo se desvia dos caminhos do Senhor e enfrentam fracassos atrás de fracassos. Com Josué, vitórias atrás de vitórias. E Davi, vitórias atrás de vitórias. Os 40 anos de Salomão foram marcados pela edificação do templo e por outro derramamento da revelação divina. E depois Salomão se desvia, mas sugere que ao término de sua vida ele deva ter voltado a Deus com o texto de Eclesiastes, mas isso é só teoria. Então, nesse período então das promessas, e agora é importante a gente fazer essa avaliação agora, esse destaque aqui agora. Nós vamos ver no Antigo Testamento 4 alianças de Deus com os homens. A primeira aliança, a aliança noaica, onde Deus estabelece como símbolo dessa aliança o arco-íris, dizendo então que ele não destruiria mais a terra por meio do dilúvio. Sim. Pastor, só uma dúvida. Estou vendo essas divisões, não sei nem se... Mas o que o senhor fala sobre aquelas divisões que falam sobre as dispensações? Eu não sou dispensacionalista, não. Acho muito forçado. Né? Acho muito forçado, acho muito limitado. E muito herege, né? Porque todos os grandes dispensacionalistas marcaram a volta de Cristo, né? Todos. Eu falo que o senhor estou só aproveitando o gancho dessa divisão, né? Que o senhor está fazendo, os períodos. E aí tem, na dispensação, fala que tem a de Adão, depois vem de Noé, vem de Moisés, né?
Os períodos dispensacionalistas, né? Sim, eu prefiro fazer a análise histórica e Uhum. agora eu vou falar daquilo que para mim é o mais coerente em termos de teologia bíblica, que é a teologia da aliança. Não no sentido de dispensação que é relacionado a tempo e relacionado ao homem, mas de fato aquilo que Deus fez. Quais foram as alianças que Deus fez? A primeira aliança que Deus fez foi a aliança com Noé. Não vou destruir mais a terra com água. O sinal disso, o arco-íris. Depois nós vamos ter a aliança abraâmica. Na aliança abraâmica, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não está mudando a tela, não, pastor. Não, mas aí não é para mudar mesmo não, porque aí isso Ah, aí tá bom. é conteúdo adicional. Então aí você tem a aliança abraâmica e o sinal dessa aliança, Isaac. Depois nós vamos ter a aliança mosaica. E o sinal dessa aliança mosaica é a saída do povo de Israel. Então nós temos as três grandes alianças de Deus com o povo. Depois nós vamos ter a quarta aliança de Deus, que é a aliança de Deus com Davi. E essa aliança de Deus com Davi é a quarta aliança no Antigo Testamento. Então, nessas quatro alianças, nós vamos ter, então, uma figura de Cristo. A figura de Cristo no arco-íris representando para nós a esperança da vida. A esperança da vida também em Isaac. A esperança da vida também porque os primogênitos do povo de Israel não morreram na carnificina das 10 pragas. E a aliança de Davi, que é a aliança de que na geração dele, a geração dele seria eterna e o seu reino seria perpétuo. Então, nós vivemos dentro dessas alianças. E dentro dessas alianças, além de elas terem os símbolos, também elas exigiam algumas recorrências, algumas atividades dos homens, as atividades dos homens principais. No caso de Noé, ele deveria continuar sendo fiel a Deus. De Abraão, que ele deveria continuar sendo fiel a Deus. De Moisés, então se vocês forem fiéis, Deus será fiel com vocês. E com Davi, se você for fiel, o seu povo também será fiel e o meu reino será perpétuo através de você. Agora, nós vamos ter então a nova aliança em Cristo Jesus no Novo Testamento. E que Paulo vai nos esclarecer muito claramente essa aliança agora que é feita em Cristo. Agora, essa aliança em Cristo é feita nele pela vida dele, pela morte e pela ressurreição dele. E essa aliança agora, enquanto as outras tinham exigências, na de Cristo, a exigência foi feita ao Cordeiro, a Cristo Jesus. Então, a nossa aliança agora é a aliança na graça e na fé em Cristo Jesus, que se assemelha também às outras alianças, mas ela não tem o requisito de que se você for fiel, se você andar, você será abençoado. Não, agora em Cristo já somos abençoados. Aí seria o texto lá de Efésios que a gente estava trabalhando, que eu iria fechar então a aula de hoje mostrando justamente essa aliança, essa teologia da aliança bíblica, que para mim é o principal eixo fundamental de interpretação das Escrituras, aonde nós vemos Cristo passando por toda a história e chegando até os nossos dias como a figura do Cordeiro e a figura principal de toda a Bíblia, a qual devemos então a Ele adorar e servir a Ele e buscar a Ele. Entendendo então que no Antigo Testamento eram sombras que mostravam Cristo, e agora aí a gente tem que entrar lá nos escritos de Paulo,
e fazer essa leitura da aliança em Cristo, que é um dos estudos assim muito bonitos que eu vejo nas Escrituras, mas requer da gente uma leitura cada vez mais profunda, né? Principalmente dos escritos de Paulo. Mas um dos eixos fundamentais dessa leitura é quando nós vemos ali em Colossenses capítulo 1, no verso 21, quando ele diz: o mistério que estava oculto se fez revelado a nós agora, que é Cristo em nós. Enquanto no Antigo Testamento a aliança e a evidência do Espírito era em alguns, agora a evidência da aliança de Cristo é o Espírito em cada um de nós, em nossas vidas. Então, nós não vamos mais a algum lugar para adorar, porque nós adoramos aquele que está em nós e por onde nós fomos, ele está conosco. Então, ele estando conosco, ele se faz presente aonde nós estamos, aonde nós estivermos, no que nós vamos fazer, no que nós vamos almejar e no que nós vamos andar. Esse foi o mistério pelo qual eles andaram. Noé andou em busca desse mistério. Abraão peregrinou no deserto. Isaac e Jacó também. Moisés também buscava essa compreensão. Davi também almejava isso. Mas agora nós temos isso revelado para nós. Então, por isso que a gente não precisa de uma revelação nova. A gente não precisa nem de um entendimento novo. Nós só precisamos fazer uma leitura para compreender essa aliança de Deus, para entender essa aliança, essa magnífica graça, esse magnífico amor, essa magnífica provisão dele, do cuidado dele. Então, assim, quando Abraão fala assim, que ele é o Deus que tudo provê, o Jeová Jireh, para nós precisa ter esse entendimento muito mais profundo. Se para Abraão teve a compreensão de que Deus daria, por que nós agora nós não vamos ter essa compreensão de uma maneira mais profunda? Por que nós agora, nós temos a Bíblia, irmãos, nos mostrando essa aliança? Por isso que eu acho a leitura dispensacionalista, Eudes, extremamente pequena, tacanha, diante do tamanho que é a teologia da aliança na Bíblia. Eu acho que esse é o principal eixo de estudo da palavra de Deus, que nos leva a compreender o início, o meio e o fim em Cristo Jesus. Perguntas? Amém. A gente vai ter essas outras divisões, né? A doutrina da criação, a doutrina de Deus, o homem, o pecado, a salvação. Eu não vou gastar tempo com isso, não, porque eu queria trazer essa reflexão mais profunda da teologia da aliança. Tá bom, irmãos? Nessa teologia da aliança aí, né, da nova aliança em Cristo, como você estava exemplificando, né, nas 4 alianças do Antigo Testamento, existia essa questão, né, que Deus exigia a ação do homem para que ele o abençoasse, né? É a palavra que você falou? Fidelidade, não? A fidelidade, A fidelidade, né? Seja fiel comigo e eu serei fiel para com você. Mas nessa nova aliança em Cristo Jesus, na verdade, ele já não pede nem espera, né? Ele já dá a graça a todos nós. Mas
teologicamente falando, como fica a questão de se a graça é dada a todos, eu tenho que aceitar essa graça também, né? Lógico que posso não aceitá-la. Aí é aquela discussão da predestinação e da eleição, né? Eu creio na eleição, na presciência divina, né? Mas eu creio no livre-arbítrio, eu creio que isso é uma escolha humana. E, de certa forma, há em vez de ter uma não tem uma palavra que eu diria. Eu creio como está lá na nossa declaração doutrinária. Deixa eu pegar para vocês aqui. Eu creio como lá porque eu acho que é o texto mais completo e mais claro para mim. Deu uma briga esse negócio aí que eu estava fazendo uma reavaliação da declaração doutrinária. Aí deu uma briga feia. Mandaram uma carta aí para todos os pastores da ordem, perguntando e tal. Aí eu... Que pontos eles estão querendo rever? A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício de sua soberania divina e à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que no correr dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e em todos os homens. A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na sua graça, na graça da salvação. Eu confio assim plenamente nisso aí, porque tem gente que tem confusão, né? Tem o colega aqui no campo aqui que ele se chama Batista Reformado. Não vejo necessidade disso. Eu vejo só necessidade de nós compreendermos a declaração doutrinária, de nós compreendermos o ensinamento bíblico, né? Não vejo necessidade disso. É apenas uma necessidade de uma compreensão do que é essa doutrina. E eu acho que estudando a teologia da aliança, nos fica ainda muito mais claro isso, com muito mais entendimento sobre o que Cristo fez. Então aqui nós temos então, nessas duas pinturas, Abraão e Davi, as duas alianças. E a gente vê então os textos Gênesis 12, de 1 a 4, 2 Samuel 7, de 8 a 11, mostrando essas duas personagens centrais.
E eu queria terminar essa noite, então, lendo esse texto para vocês. A promessa divina indicava uma mente, um descendente, uma raça, uma família, um homem, uma terra, uma bênção de proporções universais, todos garantidos conforme Gênesis 17, como sendo eternos. Neste propósito, faz o plano único de Deus. Neste plano único, faz a capacidade de abranger tanta variedade e diversificação que o progresso da revelação e da história possam produzir. Nessa unidade de alvo e método, desdobrou-se uma marca de eventos que os escritores descreveram e em uma série de interpretações interconexas, eles também corajosamente anunciaram os pontos de vista divinos, normativos, quanto àqueles eventos para aquela geração e para os que haveriam de vir. Olha que coisa bonita. Eu acho que aí as pessoas falam, pastor, o senhor é meio calvinista? Eu virei e falei assim, eu acho que não tem como você não se dobrar totalmente a Deus e dizer até mesmo que a sua salvação dependeu completamente de Deus, que no sentido de que Ele mesmo te chamou, Ele mesmo te trouxe a consciência, Ele mesmo te esclareceu e Ele mesmo iluminou os teus passos para você chegar nisso. Eu vejo que é mais ou menos isso que o Dr. Kaiser fala nesse texto. E se vocês puderem adquirir esse livro da Teologia do Antigo Testamento, ou conseguir esse livro e ler, eu acho que é um dos livros assim mais marcantes que eu li na minha vida sobre a Bíblia, sobre o conhecimento bíblico. Eu li esse livro, acho que foi em 93. Um livro fantástico, fantástico, que nos traz esse esclarecimento à luz da palavra de Deus, do que significa o propósito de Deus, da vontade de Deus, até chegar em Cristo Jesus, né? E aí, semana que vem, a gente entra no Novo Testamento. Na verdade, a teologia da aliança eu ia dar semana que vem, mas me empolguei. Algumas perguntas, gente? Alguma colocação mais aí sobre hoje? Kim, fala, Kim. Nada a declarar, pastor. Faz sentido a aliança? O, o meu professor que me inspirou muito nessa teologia foi o Byron Harvey. Pena que ele não escreveu nenhum livro. Eu falei para ele que a teologia do Antigo Testamento dele seria muito oportuna para o povo de Deus. Muito oportuna mesmo. Mas eu recomendo essa leitura. Aí eu acho que a gente já entra para um nível de leitura mais profundo. Gente, os ortodoxos, eles são maravilhosos, porque eles se aprofundam na Bíblia, né? Se aprofundam nos textos bíblicos. Isso aí. Chegamos ao fim de mais um dia. Fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Até semana que vem. Amém. Deus abençoe.